Boa tarde, meu nome é Fernando Alves, portanto, fui convidado para falar sobre a ECMO. É um assunto que realmente me é muito grato e com que realmente eu me deparo no meu dia a dia. Antes de mais, agradecer o convite à comissão organizadora e congratular mais uma vez a ASHI pela organização deste evento, porque é sempre importante a gente falar e partilhar as experiências com todos, para que realmente ajude a crescer e a consolidar o nosso conhecimento. ECMO. O que é ECMO? ECMO é uma membrana, uma oxigenação de membrana com uma circulação extracorporal, como nós nos cuidados intensivos tanto temos, tanto lidamos diariamente com toda uma panóplia de circulação extracorporal. O ECMO é nada mais, nada menos uma membrana que troca o dióxido de carbono pelo oxigênio, portanto enriquece o sangue com oxigênio, e a determinados litros, uma determinada quantidade por minuto. E, por si só, portanto, já começamos a compreender um pouco qual é a utilidade do ECMO. Como troca dióxido de carbono por oxigênio, utilizada nas situações de insuficiência respiratória aguda, com uma determinada velocidade, com um determinado volume por minuto, nas situações de choque cardiogénico. Portanto, começou a ser uma técnica utilizada principalmente em crianças, só que nos últimos 40 anos começou a ter um desenvolvimento muito grande e hoje é uma técnica altamente disseminada e que realmente começa a entrar no cotidiano das unidades de cuidados intensivos. ECMO pode ter duas configurações, o veno-venoso e o veno-arterial. O veno-venoso, numa configuração mais utilizada para suporte respiratório, portanto, para fornecimento de oxigenação. Ambas as configurações, temos que ter a noção que o sangue é sempre extraído por uma veia e é devolvido no veno-venoso por outra veia, portanto, o veno-venoso, enquanto o veno-arterial, mais uma vez, é extraído através do sistema venoso, mas é devolvido ao doente através de uma artéria. E essa canulação destas artérias começa sempre de artérias e veias de grande calibre. Onde é que nós encontramos? As artérias, as principais artérias, encontramos nas femorais, portanto no veno arterial, nós podemos visualizar na imagem B. Na veno-venosa, o mais comum é a canulação, portanto, venosa da extração através da femoral e a devolução ao doente através da jugular. Claro que há outras situações, como podemos ver na imagem D, em que realmente, utilizado na cirurgia cardíaca, em que o doente já está canulado, em que as cânulas são colocadas diretamente nos grandes vasos e assim fornecer este suporte, nomeadamente hemodinâmico. Portanto, ECMO, extração de sangue sempre por uma veia de grande calibre, no modalidade venosa devolvida pela jugular, portanto, por outra veia, na modalidade veno-arterial, devolvido ao doente por uma artéria de grande calibre numa femoral. Estas são, sem dúvida, os acessos mais utilizados nesta técnica. Em termos de indicações, a veno-venosa utilizada na insuficiência respiratória aguda, nos ARDS, na retenção de dióxido de carbono, nas infecções e, nomeadamente, nas infecções na altura em que nós estamos a passar, as infecções quer pela influenza, que foi realmente esta técnica desenvolvida inicialmente, e agora, mais recentemente, pela infecção por Covid-19. Também nos TEPs e mesmo para ponto para transplante é utilizada a técnica veno-venosa. A canulação sempre por veias de grande calibre, ou, mais uma vez, pelas femorais, ou femoral, e a devolução pela via jugular. A velocidade de sangue sempre próximo do máximo, do rate of flow, que é a quantidade de sangue que é determinada pela membrana oxigenadora, nomeadamente que esse rate of flow é determinado também pela empresa que
produz a membrana oxigenadora. Em termos de modalidade veno-arterial utilizada basicamente no choque cardiogénico, na insuficiência cardíaca descompensada, mais uma vez para ponto para transplante, e quando um doente tem dificuldade em sair do bypass cardiopulmonar numa cirurgia cardíaca. A modalidade via veno-arterial tem uma dupla função, um duplo suporte. Além do suporte hemodinâmico, fornece também um suporte respiratório. Mais uma vez a canulação, e para repetir o que eu disse, utilizado sempre 2 grandes vasos, extração sempre uma veia femoral e devolução, neste caso de uma artéria, também uma femoral. Há uma utilização das carótidas, mas a utilização da devolução através das carótidas, muito utilizado quase exclusivamente em crianças. Aqui, mais uma vez, o rate of flow é próximo do máximo, portanto, para permitir a satisfação das necessidades fisiológicas do organismo. No meu hospital, nós já temos a experiência desta técnica desde 2011. Temos um artigo publicado pela médica cardiologista Marisa, portanto, do qual eu também fiz parte. E esta é a nossa casuística, até 2017. Este artigo foi publicado em 2017 e realmente nós não publicamos, não temos assim tantos casos, mas aquilo que nós tentamos mostrar realmente é que a utilização pode ser ampla e diversa, quer na modalidade veno-arterial, portanto, mais uma vez, suporte hemodinâmico, quer no suporte veno-venoso para o suporte respiratório. Desde 2019 até 2021, portanto, porque estes 3 anos, de acordo com a temática do simpósio, os 3 últimos anos, portanto, antes de Covid, 2020, onde nós tivemos realmente a explosão desta situação toda problemática, e até 2021. No meu hospital nós temos 3 grandes unidades onde fazemos esta técnica: a UCI Cardiologia, a UCI Cardiotorácica e a UCI Polivalente, agora denominada SMIP, Serviço de Medicina Intensiva Polivalente. Como vocês veem, portanto, em 2019, temos 22 implantes, em 2020 32 e até à data de hoje já temos 13 implantes. O SMIP realmente lidera com 25 na sua totalidade e já vamos ver em termos de distribuição. Desde 2019 até 2021, então, no Serviço de Medicina Polivalente, tivemos 25 implantes, 9 em mulheres, portanto 16 em homens, com uma média de idade de 53 anos, com um mínimo de 26 até aos 72. Portanto, por aqui vemos que realmente os 72, havia e há algumas indicações que a partir dos 65 anos, uma limitação quanto ao uso de algumas técnicas. Na minha instituição, portanto, o doente tem potencial, investe-se para tentar reverter esta situação. A modalidade veno-arterial é que tem menos casuística. A veno-venoso é, sem dúvida, a técnica, a configuração mais utilizada no Serviço de Medicina Intensiva Polivalente. Temos uma média de dias de 7,2 dias, portanto 7 dias, com um mínimo de 0, ou seja, é implantado e, infelizmente, o doente não sobrevive, até um máximo de 29 dias. Convém relembrar que esta técnica tem um período, uma caducidade. Esta técnica, tanto dura 30 dias, ou seja, a membrana oxigenadora ao fim de 30 dias tem que ser obrigatoriamente trocada, porque o fabricante não nos garante a funcionalidade na íntegra desta membrana. Portanto, houve um doente que quase atingiu o máximo de dias limite preconizado pela empresa que fabrica a membrana oxigenadora. Em termos de 2019, e nós vemos, portanto, pela panóplia, que de diagnósticos a Covid-19 leva 40%, quase metade dos implantes foram devido à Covid-19, e convém relembrar que, relativamente à Covid-19, não só é importante o suporte respiratório, mas também o suporte hemodinâmico.
Portanto, em 2020 tivemos 2 doentes implantados com uma configuração veno-arterial, portanto, veno-venoso 5 doentes. Em 2021, portanto, temos um veno-arterial e temos um veno-venoso. Portanto, o atingimento desta doença é multissistémico, é multiorgânico e muitas vezes a modalidade veno-venosa, portanto, exclusivamente para suporte respiratório, não é suficiente. Relativamente ao estado alta, temos uma taxa de mortalidade importante. Temos uma taxa de mortalidade de 14 doentes, portanto, em 25, é mais de 50%. Infelizmente, portanto, vem de acordo com os dados publicados pela Euroelso, que já vos mostro mais à frente, mas também conseguimos salvar doentes, portanto, 11 doentes, realmente com um potencial muito complicado do seu estado clínico, conseguiram sair bem, conseguiram ter alta para outros serviços e realmente com sucesso. Relativamente à Covid-19, em 2020, 3 melhorados, em 2021, portanto, 3 melhorados, e não tivemos nenhuma morte, felizmente, em 2021, e em 2020 tivemos 4 doentes que não sobreviveram. Relativamente aos dados da Euroelso, como eu vos disse, foram implantados 6.041 doentes e realmente com uma taxa de mortalidade de 49%. Portanto, é importante que a Covid-19, mesmo com este tipo de suporte, não conseguimos salvar toda a gente. Tem uma taxa de mortalidade muito importante. E neste gráfico, mais uma vez, vemos que cerca de 20%, portanto, já estiveram em casa e precisam de reabilitação respiratória e muitas vezes, devido ao tempo de estadia nos cuidados intensivos com esta técnica, precisam de toda uma série de complicações, mesmo motoras e com atrofia muscular, que é importante reverter e aqui a reabilitação assume um papel importante. Grande estudo sobre a Covid-19 e o ECMO ainda está em curso, portanto, patrocinada mais uma vez pela ELSO. A ELSO realmente é a Stroke Life Support Organization, é uma organização que todos os anos faz um congresso e realmente é o que emana todas as diretrizes relativamente a esta técnica e que concentra em si toda a casuística e toda a informação e dados relevantes ao uso desta técnica. Covid e ECMO realmente faz falta ainda, porque até estamos a viver esta situação pandémica, mas já há um estudo em curso, o ECMO-CAR, realmente que alguns, mais uma vez, preconizados por alguns centros com uma ampla experiência na aplicação desta técnica e realmente estou ansioso para ver o tipo de resultados que vão ser emanados por este estudo. O que é que este estudo também nos preconiza? Alguns algoritmos. O veno-venoso, que será sem dúvida um ponto mais de partida para a utilização desta técnica para as pessoas infectadas com Covid-19. Todos nós que já tratamos doentes com Covid conseguimos identificar aqui os braços deste algoritmo, não é? Desde a posição a prono position, com a utilização dos bloqueadores neuromusculares, com PIPs elevadas, com os vasodilatadores pulmonares inalados, com manobras de recrutamento, portanto, toda uma série de intervenções por nós já utilizadas, até que realmente, quando tudo depois parece que não se consegue, então, a recomendação de uso de ECMO, realmente, e preconiza-se, então, o uso de técnica nos centros que têm já contacto e experiência. Relativamente a estes centros de experiência e de utilização desta ECMO, há sempre muitas dúvidas quanto quem é que se devia concentrar num só centro, realmente se havia centros que têm este tipo de dispositivos e se podem avançar com esta técnica. O que nos diz também a ELSO é que há centros, os Comprehensive Care Centers, portanto são centros de última linha. Mas também há os Regional Referral Center, portanto são centros de referência regional que podem, por si só, ter equipas
designadas e com conhecimento para a aplicação desta técnica e que realmente nas situações de life-saving, nomeadamente para transplante, aí eles serem em contacto com estes centros maiores, portanto os centros de fim de linha, e realmente transferirem estes doentes. Mas é importante a existência destes centros regionais, em que realmente o meu centro hospitalar pode, sem dúvida, se enquadrar neste centro regional, em que nós próprios temos o know-how para a aplicação desta técnica para salvar doentes. Porque muitas vezes a avalanche de doentes seria de tal ordem que estes centros de última linha não conseguiriam dar resposta. Portanto, nós sabemos, temos o material, temos o know-how e por que não fazê-lo? Claro que sim, acho que é sempre importante. O que é que é recomendado? Sempre equipas multidisciplinares. Ninguém sabe, ninguém é detentor do conhecimento por si só, ninguém sabe mais que toda a gente. O que é importante é o uso de equipas multidisciplinares, portanto, com todo o conhecimento a trabalhar num só benefício, no doente. E, inclusive, na satisfação da própria equipa e dos próprios funcionários, dos próprios elementos que construem aquela equipa, que realmente está provado que irá haver um melhor outcome e realmente com melhorias significativas no tratamento dos pacientes. O que é que nos diz também que no Michigan, portanto, uma equipa criada exclusivamente para a ECMO, portanto, com todo o know-how sobre esta técnica, melhorou significativamente a taxa de sobrevivência de 37,7%, que antes eram só geridos por um intensivista com experiência nesta técnica, subiu de 37,7% para 52,3%. Portanto, há uma melhoria de 14,6% na taxa de sobrevivência destes doentes. Como uma implementação de uma equipa multidisciplinar, baseada em protocolos, em guidelines, em que toda a gente saiba o que fazer e toda a gente saiba como fazer. Isso é importante. Portanto, toda a gente sabe o que tem a fazer, como fazer e quando fazer. E só assim, realmente, nós iremos providenciar uns melhores cuidados e, acima de tudo, os nossos doentes iam sair vivos, que é o nosso outcome final. Portanto, para finalizar, o que é importante? Uma equipa formada por profissionais experientes, com o know-how e que realmente nós próprios também estejamos dispostos a ensinar, porque é importante cada vez mais haver colegas com experiência, porque também só, desculpem a expressão, mexendo na bola, é que também aprendem a jogar. Portanto, transmitir este conhecimento, formar colegas, para todos nós ter uma equipa experiente e que sem medos de mexer com doentes com esta técnica. Futuro do ECMO. Já há muito que é abordado este futuro do ECMO. Já se fala no ECPR, portanto, a inclusão do ECMO na paragem cardiorrespiratória. Há algumas indicações, há outras contraindicações, desde relativas e absolutas. Começa-se a pensar que doentes que não recuperam com mais de 15 minutos sem recuperação espontânea da circulação, que os doentes devem ser canulados. Há imagens perfeitamente difundidas na internet de canulações, inclusive no Louvre, portanto, as equipas de emergência extra-hospitalar em França já começam a canular os doentes na própria rua e agora o que falta ainda é resultados perfeitamente com desenhos de estudo bem feitos para tirar as conclusões. Essas conclusões aqui não há, mas há uma ideia que realmente o ECMO pode estar a ser incluído brevemente nas guidelines da paragem cardiorrespiratória. Para finalizar, deixo-vos a bibliografia, portanto, para cumprir o tempo que me é preconizado. Terei todo o dispor e todo o gosto de vos esclarecer qualquer dúvida e o meu muito obrigado por o vosso tempo que tiveram a assistir à minha palestra.